aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar o nosso curso de Direito Penal. Segunda aula, quero que você estude, quero que você se empolgue e quero que você não desista dos seus sonhos. Você vai ver que quando tudo passar, tudo vai valer a pena. E não esqueça, desistir é para sempre. A dor que você está sentindo, ou essa aflição, ou essa ansiedade que você está sentindo, ela é temporária. Então, se você desistir, vai durar para sempre esse seu estado de desistência. Agora, se você está sofrendo porque está passando por esses momentos de privações, tenha certeza que tudo isso é temporário. E quando cair na sua conta seu primeiro salário, você vai olhar para trás e dizer, eu faria tudo de novo. Aliás, acho que não fiz nem muito, eu faria era mais. Não é não? Você tem força, você é guerreiro, você vai passar. Vamos lá, turma. Então, a gente está conversando ainda sobre noções introdutórias de direito penal. Estamos estudando o conceito de direito penal. Vimos que o direito penal objetivo é o conjunto de leis penais. Vimos que, de acordo com o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, compete à União privativamente legislar sobre direito penal. Já o direito penal subjetivo representa o direito de punir do Estado. Vimos que o direito de punir sempre vai ser do Estado, que o direito de punir é diferente do direito de persecução penal. O direito de punir é o punir o autor de um crime, o condenado por um crime. O direito de persecução penal é a legitimidade para processar alguém. Dependendo se for ação penal pública, vai ser do Ministério Público, e se for ação penal privada, vai ser do ofendido como regra. E aí a gente está estudando as limitações a esse direito de punir. O direito de punir do Estado, ele não é absoluto. Ele tem limitações, e a primeira limitação que a gente está estudando é a limitação temporal. Ou seja, o Estado ele tem que agir rápido para punir os autores dos crimes, porque todo crime prescreve. E a prescrição, como a gente viu, é a extinção da punibilidade, é a extinção do direito de punir pelo decurso do tempo. Aí eu estava falando para vocês os únicos dois crimes imprescritíveis, os únicos dois crimes que não prescrevem. E os únicos dois crimes que são imprescritíveis, os únicos dois crimes que não prescrevem, são o racismo e as ações de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito ou a ordem constitucional. Vamos com calma. O que é o racismo? Turma, o racismo é você excluir alguém do meio social por conta da sua cor, da sua religião, da sua etnia. Então o racismo é o dizer, índio não assiste a minha aula. Isso é racismo. Racismo é aquela moça estudante de direito, Maiara, se eu não me engano, que colocou, depois que a presidenta Dilma ganhou, nordestino não é gente, faça um favor a São Paulo, mate um nordestino afogado. A partir do momento que ela exclui os nordestinos, que ela, pelo menos no discurso dela, exclui os nordestinos por serem nordestinos, isso representa racismo. Cuidado que se eu falar seu preto, seu negro, sem excluir a pessoa do meio social, isso não é racismo, isso é injúria racial. Ratinho, por exemplo, é um que adora falar no programa. Ele, não sei quem, o jogador de futebol lá da Argentina, o Grafite, que foi chamado de macaco, ele responde por o adversário responde por racismo. Tem nada de racismo. Se foi só falar para uma pessoa destinada, seu preto, seu índio, isso é com o intuito de denegrir a imagem da pessoa, isso é injúria racial. O racismo é você excluir. Na minha casa, índio não entra. Na minha casa, nordestino não entra. Isso é racismo. O racismo é imprescritível. Isso significa que se eu cometer racismo hoje, que eu tenho 18 anos de idade... mentira, professor, você tá perto dos 40. Se eu cometer esse crime hoje, com 18 anos de idade, quando eu tiver 70 anos de idade, 80 anos de idade, eu posso ser punido, já que o racismo ele não prescreve. E o outro crime que não prescreve são as ações de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito ou a ordem constitucional. O que é isso? Turma, a nossa Constituição de 88, ela é a mais democrática possível que a gente já teve, porque ela veio de encontro ao regime de ditadura militar que existiu antes da Constituição de 88. Aí o que aconteceu? Essa Constituição, ela sabe que quando os militares tomaram o poder na época da ditadura, foi um poder imposto. Ou seja, eles tomaram o poder. Então a Constituição diz que aquele grupo
civil ou militar, armado, que tentar tomar o poder, está cometendo crime imprescritível. Porque eles são os grupos armados contra o Estado democrático ou a ordem constitucional. Tentar tomar o poder à força comete crime imprescritível. Aí a observação que você vai colocar. Turma, nas questões adoram cair assim. Os crimes hediondos e os equiparados ao hediondo, ou seja, tráfico equiparado ao hediondo é o que a Constituição diz que é equiparado ao hediondo, é o TTT. Tráfico ilícito de entorpecentes, tortura e terrorismo. Então, crimes equiparados ou assemelhados ao hediondos é o TTT. Tráfico, terrorismo e tortura. Tráfico, terrorismo e tortura. Quase não sai. Aí veja, esses crimes hediondos ou equiparados adoram cair na prova assim. Os crimes hediondos ou equiparados são inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Falso. Os crimes hediondos, que são crimes hediondos? São os que estão no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Na Lei dos Crimes Hediondos, que essa lei do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, eles são, pessoal, os crimes hediondos são os que estão no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Esses crimes são os que estão no rol taxativo desse artigo 1º. Os crimes hediondos ou equiparados, tudo bem, eles são inafiançáveis, não cabe fiança. Eles são insuscetíveis de anistia e graça, beleza. Coisas que a gente vai ver mais pra frente. Mas os crimes hediondos e os equiparados são sim prescritíveis. Os únicos dois crimes que são imprescritíveis é o racismo e as ações de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional. Só esses dois. Beleza. Professor, existe mais limitação ao direito de punir do Estado? Eu mexi aqui em alguma coisa que o bicho ficou doido. Existe, pessoal, mais limitação? Existe. Existe a limitação espacial ao direito de punir do Estado. Por exemplo, cada Estado, ele exerce a sua soberania dentro do seu território. A regra é que o Brasil, então, só pode aplicar a lei penal dele nos crimes ocorridos no Brasil. É o que a gente chama de territorialidade, que vai ser nossa matéria daqui a pouquinho. Então, a regra é que o Brasil só pode punir um crime que aconteceu no Brasil. Então, ele tem limitação espacial, porque crimes que ocorreram nos Estados Unidos, crimes que ocorreram no Japão, na Argentina, a regra é que o Estado não pode punir. A gente vai ver que essa regra também tem exceção, que é a extraterritorialidade. Extraterritorialidade, que a gente vai ver no artigo 7º do Código Penal, é o direito do Estado, é a aplicação da lei penal brasileira no crime ocorrido no estrangeiro. Então a regra é a limitação espacial. O Brasil só pode punir os autores dos crimes nos crimes ocorridos no Brasil. Essa é a regra. Excepcionalmente tem a extraterritorialidade, que é a aplicação da lei penal brasileira no crime ocorrido no estrangeiro. Perfeito, turma. Então, passada essa parte dos conceitos de direito penal, das limitações, do direito de persecução penal, vamos conversar agora sobre uma regulamentação específica do direito penal, que é em relação aos índios. Professor, os índios, aquelas pessoas que vivem em comunidades indígenas, elas são alcançadas pelo direito penal? Os índios, é aplicado a eles o Código Penal? Como, por exemplo, ontem mesmo eu vi uma reportagem que os índios, que se eu não me engano foi no Amazonas, eles estão sendo acusados de roubar a carga de uma transportadora. Será que esses índios respondem pelo Código Penal? Para você saber disso, você precisa ir lá para o artigo 57 do Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio é a Lei 6.001 de 1976. E no artigo 57 vai dizer assim: será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra seus membros, de que não revistam de caráter cruel ou infamante, proibido, em qualquer caso, a pena de morte. Então veja, a gente precisa separar aquele índio
que tem um nível de socialização e o índio que não tem um nível de socialização nenhum. Ou seja, o índio que é socializado, o índio que adquiriu culturas, que adquiriu certas características da sociedade moderna, para esse índio é assim aplicado o Código Penal. Agora, para os outros índios, aqueles que não têm socialização nenhuma, o Estatuto do Índio diz que eles até podem, os índios que não têm socialização nenhuma, até pode aplicar instituições próprias de sanções penais ou disciplinares. Então, os índios que não têm um nível de socialização com a sociedade moderna, está autorizado pelo Estatuto do Índio que ele aplique instituições próprias, que ele aplique sanções próprias, como, por exemplo, ser obrigado, porque infringiu uma lei indígena, ser obrigado a caçar, ser obrigado a trazer um mamute, mamute, tem nem mais mamute, professor? Ser obrigado a caçar, ser obrigado a caçar durante uma semana. Então, essas instituições próprias dos índios podem ser aplicadas, mas sempre, é absoluto, os índios que não são socializados podem fazer o que eles quiserem? Não, porque o Estado está dizendo que não pode haver nenhum tipo de pena de caráter cruel ou infamante. Também não pode haver, por nenhum momento, pena de morte, os sacrifícios. Então o indígena, aquela velha questão, né? O indígena sacrifica uma criança que nasceu com deficiência? Pode? Não pode. Não pode, porque o próprio Estatuto do Índio, que é destinado àquele índio que não é tão socializado, via de regra, ele proíbe, em qualquer caso, pena cruel, pena infamante e também a pena de morte. Então veja que o direito penal alcança sim o índio socializado. Em relação ao índio que não é tão socializado, que ainda perpetua a sua cultura, o direito penal ele vai alcançar, mas não alcança da mesma forma que alcança para nós. O direito penal ele alcança para proibir qualquer tipo de pena cruel, como chicotadas, como também proibir qualquer tipo de pena infamante ou de morte. Então perceba que o direito penal ele é mais relativizado em relação aos índios. Professor, beleza. Então eu estou entendendo que o direito de punir é do Estado. Excepcionalmente, esse direito de punir vai ser dado para os índios, mas índios não socializados, porque de acordo com o artigo 57 do Estatuto do Índio, o índio pode sim aplicar sanções penais, desde que não seja pena cruel, nem infamante e nem pena de morte. Agora, professor, eu ouvi falar num tal de Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele não tira do Estado esse direito de punir, não, porque, veja, a gente ainda está discutindo as limitações do direito de punir. Falei para vocês que o direito de punir, ele é do Estado, só que ele tem limitações temporais e espaciais. E o direito de punir, excepcionalmente, pode ser dado para os índios, de acordo com o artigo 57. Agora, esse direito de punir, será que o Tribunal Penal Internacional, ele retira do Estado esse direito? Turma, o Tribunal Penal Internacional, o chamado TPI, ele foi criado pelo Estatuto de Roma. E lá no artigo 1º desse Estatuto de Roma, é dito assim, é criado pelo presente instrumento, pelo Estatuto de Roma, um Tribunal Penal Internacional. O tribunal, diz assim, o tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição significa dizer o direito, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional. Opa, professor, peraí. Se você está dizendo que jurisdição é de poder de dizer o direito, aqui o Estatuto de Roma, ele está dizendo que o Tribunal Penal Internacional, ele tem jurisdição em relação aos crimes de maior gravidade com alcance internacional. Beleza. De acordo com o presente Estatuto de Roma, e será complementar às jurisdições penais nacionais. Então veja, o Estatuto de Roma, ele não fere a soberania do Brasil a dizer que o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição sobre os crimes praticados com alcance internacional mais graves, porque de acordo com o Estatuto de Roma, existe o princípio da complementariedade. E onde é que está esse princípio da complementariedade? Porque ele diz assim, ele vai ter jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade
com alcance internacional, de acordo com o presente estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. Então o Estatuto de Roma, ele traz em relação ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional, a complementariedade da jurisdição nacional. O que é que isso significa? Ocorreu um crime de grande gravidade internacional aqui no Brasil. Para ser respeitada a soberania do Brasil, quem vai punir o autor desse crime é o Brasil. Só que o Brasil, ele é signatário, ele assinou o Estatuto de Roma. E esse Estatuto de Roma vale aqui para a gente por conta do decreto 4388 de 2002. Então, desde 2002, o Estatuto de Roma, ele é para vigorar aqui no Brasil, ele vigora aqui no Brasil. Então, se um crime de grande gravidade internacional foi praticado aqui no Brasil, a regra é que quem vai punir é o Estado brasileiro. Só que como o Estado brasileiro é signatário, ele assinou o Estatuto de Roma, e o Estado brasileiro pode entregar ao Tribunal Penal Internacional o julgamento desse crime. E isso não vai ferir o direito de punir o Estado, isso não vai ferir a soberania estatal, justamente por conta desse princípio da complementariedade que está em verde. O princípio da complementariedade diz, o Tribunal Penal Internacional, ele não é maior e ele não interfere assim diretamente na soberania do Brasil. Por quê? Porque na realidade ele só complementa a soberania do Brasil. Então, entendido essa parte de direito penal, de direito de punir, as limitações em relação aos índios, em relação ao Tribunal Penal Internacional, vamos agora conversar sobre os princípios. E turma, toda matéria do direito é importante que você saiba os princípios, é importante que você entenda os princípios. Só uma questãozinha, no direito se diz que norma jurídica é um gênero que tem duas espécies. Norma jurídica é um gênero que tem duas espécies. Nós temos como espécie as regras jurídicas e temos como espécie os princípios. Então, norma jurídica é um gênero que tem duas espécies. E nós temos como espécie as regras jurídicas e temos como espécie os princípios. Regras jurídicas, turma, são aplicadas mais diretamente ao caso concreto. Ou seja, a regra jurídica, ela é, por exemplo, o menor de 18 anos é inimputável. A regra, ela consegue ser aplicada diretamente ao caso concreto. Ela não precisa de um grau elevado de intelecção, de pensamento para você aplicar. Ora, o menor de 18 anos é inimputável. Pronto, você aplica diretamente ao caso concreto. Essa é uma das diferenças de regra e princípios, que é o que mais interessa para a gente agora. Já os princípios, turma, eles são mais abstratos, eles são mais gerais, eles não são aplicados diretamente ao caso concreto como as regras. Para eles serem aplicados, precisa que o aplicador reflita como ele vai ser aplicado. Como, por exemplo, o princípio da legalidade, que eu falei para vocês. O princípio da legalidade ele é bastante amplo, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. O que é dignidade da pessoa humana? Não sei. Dá para eu aplicar só num caso específico? Não. Os princípios, eles não são aplicáveis só num caso específico, como as regras. Os princípios são aplicáveis em vários casos, como a gente vai ver agora. E o primeiro princípio que eu quero conversar com vocês é o chamado princípio da intervenção mínima. Esse princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima que norteia o direito penal, ele diz que o direito penal é a última ratio. Ele diz que o direito penal é a última ratio. Última ratio significa último caso, significa última instância. Professor, como assim? Preste atenção numa coisa. No mundo, todos os dias, diariamente, acontecem diversos fatos. E esses fatos podem ser fatos da natureza e podem ser fatos humanos. Então, no mundo, todo dia, acontecem diversos fatos. Esses fatos são fatos da natureza e são fatos humanos. Fatos da natureza são fatos exclusivamente naturais, que não incidem, que não participa nenhum ser humano. Como um terremoto que não atingiu ninguém, uma erupção de um vulcão, como um furacão no meio do oceano.
se não tiver atingido nenhuma pessoa, o direito penal não se preocupa com os fatos da natureza. Por quê? Porque a gente diz que o direito nasce quando há relações intersubjetivas. E o que são relações intersubjetivas? Relações intersubjetivas são relações entre dois ou mais sujeitos. Então, relações intersubjetivas são relações entre dois ou mais sujeitos. Isso significa que o direito penal ele só vai existir quando houver dois ou mais sujeitos. Então, são os fatos humanos. Esses fatos humanos, eles podem ser desejáveis ou podem ser indesejáveis. Professor, desejáveis ou indesejáveis a quê? Desejáveis ou indesejáveis a principal finalidade do direito. O direito, ele existe para trazer a paz social, a paz da sociedade. Então existem fatos humanos desejáveis e fatos humanos indesejáveis à paz social. Os fatos humanos desejáveis, eles devem ser estimulados pelos direitos, que é o adimplemento do contrato, que é, por exemplo, a urbanidade entre as pessoas, que é o casamento. Professor, não sei se o casamento é fato humano desejável à paz social, não, porque só dá briga. Lógico que é brincadeira. O casamento, ele é um fato humano desejável à paz social, porque o casamento constitui família e, de acordo com o artigo 226 do Código Penal, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Então, beleza. Agora existem, todos os dias, fatos humanos indesejáveis à paz social, que é o inadimplemento de um contrato, que é uma briga, que é uma fechada de trânsito, que é andar na contramão. Esses fatos humanos indesejáveis à paz social, eles geram um tipo de responsabilização. Ora, o direito, ele deve evitar ao máximo possível que aconteça fatos humanos indesejáveis. Ele deve estimular os fatos humanos desejáveis e reprimir os fatos humanos indesejáveis. Se um ser humano, então, comete um fato humano indesejável, esse ser humano deve sofrer uma responsabilização. E essa responsabilização desse ser humano que praticou um fato humano indesejável pode ser na seara civil, na seara criminal, na seara administrativa, na seara tributária. Então perceba, os vários ramos do direito, eles punem, eles responsabilizam os fatos humanos indesejáveis. E cada ramo do direito tem a sua forma de responsabilização. Como, por exemplo, o direito civil, se eu bati no teu carro, se eu te ofendi, por exemplo, você pode me processar e o Estado vai me condenar a pagar dinheiro. Então a responsabilização civil sempre vai ser no dinheiro. A administrativa, você comete muitas multas de trânsito, a responsabilização administrativa é fazer com que você perca a sua carteira de motorista. A tributária, ela vai te responsabilizar também no dinheiro. Você não está pagando o imposto, vai sofrer uma execução fiscal para sofrer, além de pagar o imposto, para pagar multa e juros de que você não pagou. E já o criminal, a responsabilização criminal, ela traz mecanismos mais coativos. A responsabilização do direito penal, ela traz mecanismos mais duros, que é exatamente a pena privativa de liberdade. Então, o que diferencia a responsabilidade penal das demais é exatamente o rigor da responsabilização da pena, da sanção penal. A sanção penal, ela te priva a liberdade. E a liberdade, junto com a nossa vida, é o bem mais precioso que nós seres humanos tem. Então você está percebendo que os ramos do direito, todos eles evitam, reprimem fatos humanos indesejáveis. Só que o que vai diferenciar é a forma de sanção. E a sanção mais pesada de todos os ramos do direito é a sanção do direito penal. Professor, e o que é que tudo isso tem a ver com o princípio da intervenção mínima? Tudo isso tem a ver com o princípio da intervenção mínima, porque o princípio da intervenção mínima diz assim, ora,
Se o direito penal é o que traz a sanção mais grave para os seres humanos, ele deve ser a última ratio, ele deve ser a última instância. Ou seja, o direito penal, ele só deve incidir naqueles fatos humanos indesejáveis às paz social que mais agridam, que mais sejam graves à paz social. Então, por exemplo, se o inadimplemento de um contrato, eu estou prestando aula, por exemplo, no Eu Vou Passar, vamos supor que eu não seja pago. O inadimplemento do contrato não é um fato humano indesejável tão grave. Se não é tão grave, o inadimplemento de um contrato não precisa o Código Penal incidir. Por quê? Porque o Código Penal ele pune de forma mais rigorosa. Só que matar alguém é grave. Se é grave a paz social, deve o direito penal incidir. Então o princípio da intervenção mínima diz o seguinte: existem inúmeros bens jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico. O direito penal vai se responsabilizar por punir só certas violações a pequenos bens jurídicos. Ou seja, desse universo de bens jurídicos que o direito protege, o direito penal só vai proteger pequena parcela desses bens jurídicos. Só os bens jurídicos que sejam mais importantes à paz social, para evitar que esses bens jurídicos sejam punidos, sejam lesionados, aliás. Isso é o direito penal da intervenção mínima. Então isso é o princípio da intervenção mínima. Eu sei que essa parte introdutória pode estar sendo meio chata, turma, mais filosófica, mas ela é necessária para que a gente entenda o que é o direito penal e para formar bases para toda a nossa matéria que vai vir pela frente. Prometo que quando eu começar o artigo 1º do Código Penal, tudo vai ser mais real, tudo vai ser mais concreto. Por enquanto, como eu falei, está sendo um pouco mais filosófico. Então, beleza, professor. Entendi o princípio da intervenção mínima. O direito penal é a última ratio. Beleza. Turma, isso não é pacífico, mas grande parte dos doutrinadores dizem que o princípio da intervenção mínima ele é dividido em dois subprincípios. Ele é dividido entre o princípio da fragmentariedade e é dividido no princípio da subsidiariedade. Como eu falei, existem doutrinadores, como Rogério Greco, por exemplo, que diz que a fragmentariedade ela não é um subprincípio da intervenção mínima, não. A fragmentariedade, de acordo com Rogério Greco, por exemplo, ela é a junção da intervenção mínima, do princípio da lesividade e do princípio da responsabilidade social, esse último, se eu não me engano. Então veja que não é pacífico dizer que o princípio da fragmentariedade é um subprincípio da intervenção mínima. Só que como tem muito doutrinador que bota e que de vez em quando as questões de concurso assim abordam, eu coloquei aqui que o princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade são sim subprincípios da intervenção mínima. E o que é o princípio da fragmentariedade? A gente vai até resolver uma questão onde a gente vai relacionar o princípio da fragmentariedade com a teoria do risco permitido. Vou chegar lá. Mas o princípio da fragmentariedade, no conceito da maioria da doutrina, ele vai então nortear a intervenção mínima no plano concreto. Ou seja, enquanto o princípio da subsidiariedade norteia a intervenção mínima no plano abstrato, dizendo assim, legislador, você só deve fazer leis punindo condutas que violem fatos criminosos mais graves, o princípio da fragmentariedade, ele vai ser direcionado ao aplicador da lei. Aplicador da lei só faz incidir o direito penal naqueles casos onde a violação do caso jurídico, no caso concreto, aqueles casos concretos onde a violação do bem jurídico é mais grave. Agora lembrei, Rogério Greco diz que o princípio da fragmentariedade é resultado do princípio da intervenção mínima, da lesividade e da insignificância. Não é da responsabilidade pessoal, é da insignificância. Porque, por exemplo, a gente vai ver que o princípio da insignificância, ele exclui o crime quando ele é permitido ser aplicado. Eu, por exemplo, vou no supermercado e furto 2 latas de azeite e furto 3 sabonetes. Nesse caso, pessoal, incide o princípio da fragmentariedade e da insignificância, né? Incide o princípio da insignificância para fazer com que eu não responda pelo crime. Assim como incide o princípio da insignificância, já que diz assim, poxa, R$12 não agride muito o patrimônio do supermercado. E R$12, que é o valor, por exemplo, de 2 latas de azeite, só um exemplo,
2 latas de azeite, esses R$12 simplesmente foram restituídos aos supermercados, não precisa do direito penal incidindo. Deixa os outros ramos do direito. Então o princípio da fragmentariedade, ele vai nortear a aplicação do direito penal em concreto, dizendo, o direito penal só deve incidir se no caso concreto foi relevante a agressão ao bem jurídico protegido pelo direito penal. Então, o princípio da fragmentariedade diz respeito ao aplicador da lei no âmbito concreto. E já o princípio da subsidiariedade, ele vai nortear o aplicador da lei no plano abstrato. O aplicador da lei não, o legislador no plano abstrato. Para o legislador pensar quais realmente são condutas que devem ele fazer lei para punir os indivíduos. Então imagine, adultério foi crime de 1940 até 2005. Em 2005, adultério deixou de ser crime. Por quê? Porque o legislador criou uma lei revogando o adultério como crime. E o legislador foi norteado pelo princípio da subsidiariedade. O legislador viu assim, poxa, o adultério ele hoje já não é mais tão relevante à paz social. Então, como o adultério já não é mais relevante à paz social, dá para deixar para os outros ramos do direito. O cônjuge que foi traído, por exemplo, pode pedir uma indenização no âmbito civil. Não precisa mais, se o marido chifrou a mulher ou se a mulher chifrou o marido, não precisa mais do direito penal. Deixa o direito civil. Quando o legislador decidiu revogar o adultério como crime, no artigo 240 do Código Penal, ele foi norteado pelo princípio da subsidiariedade, que norteia o legislador ao trazer condutas criminosas e ao revogar condutas que eram criminosas e vão deixar de ser criminosas. Turma, meu tempo acabou. Próxima aula a gente continua com os princípios. Tchau, tchau e tudo de bom.